Bom dia, crianças. Quem está feliz porque hoje é sábado? Que bom, né? Vocês sabem, quando Jesus esteve aqui na terra, ele transformou a vida de muitas pessoas, não é? E Jesus transformou a vida, sabe de quem? De um ladrão. O que um ladrão faz? Rouba, pega as coisas que não é dele. E Jesus transformou a vida de um ladrão. Sabe quem era esse ladrão? Era o Zaqueu. Isso mesmo. Olha, só que o Zaqueu, ele não roubava com armas, não. O Zaqueu roubava de uma outra forma. Sabe o que ele era? Ele era cobrador de impostos. E aí, em vez de ele cobrar o que a pessoa devia, ele cobrava mais. Se a pessoa devia 10, ele cobrava 20, 30 e ficava para ele. E isso era muito feio. Mas um dia, ele ficou sabendo que Jesus ia passar lá na cidade dele. E ele queria muito ver Jesus. Ele pensou, eu vou conhecer esse homem do bem. E aí, quando ele soube que Jesus ia passar lá, ele procurou saber onde Jesus ia passar. Só que tinha um problema. Todas as vezes Jesus estava rodeado de pessoas. E ele não conseguia chegar perto de Jesus. Sabe por quê? Ele era muito pequenininho. E ele dava pulo e ele tentava ver Jesus, mas ele não conseguia ver Jesus, porque ele era muito pequeno. Então ele teve uma ideia. Sabe qual a ideia? Ali perto tinha uma árvore. E ele pensou, já sei, eu vou lá e vou subir nessa árvore. E quando Jesus passar, eu vou ver Jesus. Isso que Zaqueu fez. Zaqueu correu e subiu lá na árvore e sentou na árvore. E ele pensou, agora eu vou ver Jesus. E Jesus continuou caminhando. Quando Jesus chegou perto da árvore, sabe o que ele fez? Pode pôr aí. Quando ele chegou perto da árvore, ele falou assim, desce, Zaqueu, porque eu quero ir na sua casa. E Zaqueu, olha aqui, ó, toma isso. E o Zaqueu ficou assustado, porque Jesus não sabia o nome dele, ele não conhecia Jesus. Como é que ele falou, Zaqueu? Zaqueu, desce daí, sabe por quê, Zaqueu? Eu quero ir lá na sua casa hoje. Eu vou jantar com você, eu vou dormir com você. Zaqueu ficou tão feliz que ele desceu depressa da árvore e convidou Jesus para ir, sabe aonde? Entrar na sua casa. Olha a casa bonita de Zaqueu aí. E durante aquela noite eles conversaram muito. E no outro dia, Zaqueu tomou uma decisão de mudar a vida dele, de não pegar mais o que não era dele. E falou que ia devolver 4 vezes mais. Sabe, crianças, quando nós somos tentados a pegar alguma coisa que é nossa, não é nossa, nós devemos dizer não, porque nós não podemos pegar nenhuma borrachinha que é nossa. E tem uma forma também que às vezes a gente pode roubar de Deus, sabe qual é? Quando nós não devolvemos aquilo que é de Deus. Então, todos os sábados vamos trazer as nossas ofertinhas e o nosso coração para que a gente possa adorar Jesus, tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela historinha desta manhã. Nos ajude a sermos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora pode pegar a pastinha ali e podem sentar.
Quando nos deparamos com os acontecimentos, não somente dessa semana, como desde o começo do ano, a gente pensa, onde nós vamos estar seguros, não é verdade? Aquelas pessoas estavam indo para o trabalho, outros para a escola, outros estavam até no seu templo religioso e teve a sua vida acabada. Mas a gente tem uma esperança, que é estar perto de Jesus. Quando estamos perto de Jesus, não importa, nós estamos seguros. Porque mesmo que alguma tempestade nos assola, algum problema venha, alguma calamidade aconteça, nós temos a certeza que perto de Jesus, a nossa salvação é certa. Junto aos pés do Salvador.
Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Hoje é o nosso dia de oração, esse é o momento da oração intercessória. Eu queria pedir para eles colocarem os slides. Pessoal, obrigado. Nós vamos começar pedindo para os nossos doentes que estão aí. Deus sabe a cada um o que tem, o que precisa. Se você tem alguém que você gostaria que estivesse ali, ou que a gente intercedesse, pode erguer a mão, que não está ali. Nós vamos interceder aqui também. O próximo slide, por favor. Próximo slide. Mas é dia de gratidão. Na verdade, eu queria começar por esse. A gratidão, tem muitos, vocês viram os doentes, quantos nomes, mas gratidão são poucos. Mas hoje nós temos um motivo muito grande. Nós estamos agradecendo pela vida da Júlia, que nos seus 17 anos, tão jovem, já passou no curso de medicina e ela passou pela Federal. Ela está fazendo na Faminas, mas ela passou pela Federal. A Júlia está de parabéns, parabéns, Júlia, por isso. E também pelas pessoas que se recuperaram, só tem uma, Tamires. E eu coloquei os aniversariantes. Alguém fez aniversário essa semana? Ninguém? Ali, então é por você, né? Obrigada por isso também. Vamos continuar. Próximo slide, por favor. Queremos pedir pela família dos enlutados. A nossa Dani foi velada aqui, né? Na quinta-feira. Pedimos tanto ao Senhor pela vida dela, mas o Senhor achou por bem levá-la. Também pelo menino que foi ceifada a vida dele, Samuel Melquiades, na tragédia de Suzano. Não só dele, mas de todas as famílias. E também pela família do Adriano. Esse menino é um menino novinho também, que também morreu essa semana. Nós estamos tristes, porque o mundo está de mal a pior. Precisamos de Jesus. Próximo slide, por favor. Mas queremos falar pelo céu, sobre o céu. Eu quero partilhar com vocês uma história minha. A gente sempre gostava de ouvir o Ezequiel, porque ele falava dele. Então eu vou falar sobre uma experiência quando eu tinha 17 anos. Porque lembrei que a Júlia, né, com 17 anos já entregou a vida ao Senhor e vai servi-lo como médica. E eu tinha 17 anos e achei que talvez eu estivesse perdendo tempo na igreja, porque eu nasci na igreja. Numa noite, quando eu estava com esses pensamentos, eu fui dormir e no meio da noite eu senti que alguém me chamava. Eu não parecia sonho, mas não parecia também ali, aquele lugar. Mas quando eu vi, tinha uma pessoa bem alta, lindo, grande. Ele olhou para mim, me pegou pela mão e desceu uma ladeira e foi me mostrando várias coisas que eu achei que eu estava perdendo. Ele me mostrou bailes, ele me mostrou bares, e em cada lugar ele parava e dizia, não dizia nada, aliás, ele não conversou comigo nesse momento, ele só mostrava, e ali eu vi tiros, pessoas morrendo, que nem essas tragédias que nós vimos essa semana. E eu fui sentindo que eu não estava perdendo nada. E ele desceu uma ladeira, me pegou pela mão e eu subi com ele por muito tempo, parecia um paredão. E aí eu cheguei num lugar parecido com esse. Pena que a imagem não está tão boa. Mas a grama era verde, eu não consigo lembrar mais do que isso, mas uma grama muito verde, macia, que nem um veludo. E eu lembrei de ter visto boca de leão, aquela florzinha boca de leão. E aí sim, ele olhou para mim, eu não sei se era meu anjo, ele disse assim, você acha que não vai valer a pena você estar aqui? E eu quando acordei, estava em pé ao lado da cama, corpo bem frio, e eu senti que o Senhor me deu essa visão do céu. Então eu quero que vocês tenham isso em mente, que nós temos tragédias nesse mundo, dificuldades para enfrentar, mas nós temos a mão forte do Senhor e um dia estaremos no lugar perfeito. Vamos nos ajoelhar. Se você quiser, pode vir à frente. Vamos ficar de pé.
Agora sim podemos nos ajoelhar. Querido Pai, onipotente, onisciente, onipresente, grande Rei do Universo, nosso Criador, em Suas mãos, Senhor, queremos estar, mediante o sangue precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui está, Senhor, a Tua igreja, prostrada aos Seus pés, porque sabemos que o Senhor nos ouvirá. Sempre fará o que é melhor para nós, nem sempre é aquilo que queremos, Senhor, porque somos humanos, a nossa visão é pequena, é falha, é egoísta, mas ficamos felizes porque o Senhor faz conforme a Sua sabedoria, conforme a Sua providência. Entregamos nas Tuas mãos todos os doentes que foram citados e aqueles que as pessoas ergueram as mãos. Eu sei que o Senhor pode curá-los, o Senhor é o médico dos médicos. Se for da Tua vontade, Senhor, envia o Teu anjo para cada um, para que seja feito milagre, em nome do Senhor. Esteja, Senhor, com a vida das pessoas que precisam de Ti, os que estão passando por problemas financeiros, por problemas espirituais, por problemas de ordem emocional. Ó Senhor, estamos adoecendo, o mundo está muito triste, tragédias têm se desenrolado nos nossos olhos, e nós nos sentimos acuados, às vezes com medo, mas queremos lançar fora o medo, como fala a Sua palavra, e entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida da Júlia, Senhor, que com 17 anos está começando um curso pesado, mas o Senhor vai fortalecer e ela vai servir-Te para sempre, Senhor. Queremos pedir também pelo Josué, que vai trazer a mensagem desta manhã. Senhor, tão jovem também, muito obrigado pela vida dele, Senhor, decidiu servir ao Senhor, que ele fale inspirado pelo Seu Santo Espírito, e que nós possamos também ouvir com o coração aberto e protegidos e amparados pelo Teu Santo Espírito. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, porque são muitos, não somos dignos de nada, mas entregamos tudo isso em nome daquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Igreja do Jaraguá se sente muito honrada pela presença de cada um de vocês. E Deus mais honrado ainda, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Parece que tem algumas semanas que são mais difíceis do que outras. Às vezes para uns, para outros. Essa semana foi uma semana muito difícil. Eu confesso que essa semana eu desejei que Jesus voltasse mais rápido. Desejei mesmo. Como ouvimos agora em oração, muita dor, muita tristeza. Anteontem nós tivemos aqui, a igreja estava à tarde quase cheia como está agora. Tivemos o velório da Daniele. Uma semana muito difícil pela família. E eu quero parabenizar e até agradecer a igreja. Eu senti assim, a igreja do Jaraguá abraçando essa família. Deus seja louvado por isso. A Dani, depois aí, vocês conviveram com ela há mais tempo, eu nem 2 anos, mas eu vi uma coisa diferente naquela menina, de apenas 36 anos. Uma fé vibrante e uma alegria contagiante. Mesmo nos momentos finais, antes das últimas quimioterapias, em momento algum a gente percebia um desfalecimento da fé ou uma descrença, ela sempre contagiava com a sua fé. Deus seja louvado por isso. Nós temos que nos alegrar com o que se alegram
e temos que chorar com aqueles que choram. Nós estamos a menos de um mês do evangelismo da Semana Santa, a menos de um mês. Como o Fábio disse aqui algumas palavras atrás, nós precisamos sair para pregar mais o Evangelho. Não apenas aguardar a volta de Cristo, mas nós temos que apressar esse dia. Então pense em colocar a sua vida mais nas mãos de Deus, para que nesse evangelismo da Semana Santa, você possa ser um instrumento nas mãos dele, para conquistarmos, quem sabe, o restante de salvos, para que Jesus possa voltar logo. Ainda falta um pouquinho de tempo mais, e nós estaremos além do rio, para sempre, por toda a eternidade. Luciana, por favor. Queridos, nós estamos muito felizes por termos conseguido convidar o nosso pregador de hoje, e eu quero apresentá-lo à igreja neste momento. Por favor, fique de pé, Josué. Esse é o Josué Cardoso, e hoje nós estamos comemorando o Dia Mundial do Jovem Adventista. E não teve um momento mais propício para esse jovem vir falar para nós um pouquinho da sua experiência. O Josué, ele se graduou em matemática, em física, ele é astrônomo por profissão, ele fez o doutorado em física e ele está partindo para um pós-doutorado em Israel. Nós teremos a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da sua história e do seu testemunho durante o dia de hoje, amanhã também. Então, convidamos vocês a estarem conosco. E nós agradecemos muito a sua disponibilidade de estar conosco também, Josué. Meus olhos não conseguem ver o que preparaste para mim. Minha mente é pequena demais para entender teus planos. Tudo que tens feito por amor. Por amor me escolheste pra ser
e proclamar o teu amor e proclamar o teu Bom dia. Um feliz sábado a você que está aqui presente, a você que acompanha a internet. É uma alegria poder estar aqui. Eu agradeço o convite da Luciana, dessa igreja tão linda. Primeira vez que estou em Belo Horizonte e para mim é um momento muito especial porque Minas é parte do meu sangue, porque a minha mãe é de Minas. Poder estar aqui na capital do estado, de onde as minhas origens remontam, também a Bahia, pela família do meu pai, é uma alegria imensa. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, nesta manhã, para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. E que essa história, de alguma maneira, possa inspirar a você. De que o mesmo que Ele fez por mim, Ele faz por tantas pessoas, Ele pode fazer na sua vida. Ok? Já está ali, né? Vocês me perdoem se eu estiver um pouco fã e a minha voz não está muito boa. Eu estou vindo de uma outra viagem, que eu estava no Belém do Pará. Lá eu peguei um resfriado, então a minha voz não está muito boa, mas ela tem que aguentar esse fim de semana aí. Então, como a Luciana já falou, meu nome é Josué Cardoso dos Santos e eu sou de Lorena. Na verdade, eu nasci em São Paulo, capital, mas quando eu era pequeno, os meus pais se mudaram, porque a família da minha mãe estava vivendo em Lorena, depois que eles saíram do sul de Minas. E Lorena é só isso. Talvez seja um bairro aqui de Belo Horizonte, uma cidade de um pouco mais de 80 mil habitantes. Ela é conhecida como a terra das palmeiras imperiais. É a capital brasileira das bicicletas. A gente é mais famoso por causa disso. Tem mais bicicleta que gente aí. Eu moro nesse bairro, mais ou menos nessa região aqui. Isso aqui é a Via Dutra, a rodovia Presidente Dutra. Para cá é São Paulo e para cá é o Rio. Nós estamos mais ou menos no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui tem algumas fotos, né? Esse aqui tem a catedral, aqui a estação ferroviária que se utilizava. E segundo o Google Maps, se a gente sair aqui da igreja do Jaraguá e for para a minha cidade caminhando, a gente vai demorar mais de 90 horas. Se a gente for de carro, dá em torno de 500 quilômetros, eu calculei, ele diz 6 horas e 27 minutos. E foi nessa cidade que eu cresci e passei toda a minha infância. Voltando aqui, na minha infância, essa que era a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Né? Todos os bairros, esse bairro era inimigo desse, que era inimigo desse, que era inimigo desse e desse. Então, todo mundo era contra todo mundo. E eu cresci nesse ambiente de muita guerra criminosa, né? Drogas, armas. O ambiente que eu cresci foi assim, né? Com minha família, meus amigos, meus vizinhos, todos, de alguma maneira afetados, direta ou indiretamente, e tudo isso respingava em mim, na minha pessoa. E tive uma infância bem simples, os meus pais sempre foram muito dedicados em dar o que podiam a mim, não me faltou em relação a isso amor e afeto, mas o fato de nós sermos simples, nós nunca fomos permitidos a ter muito mais do que o necessário, então sempre tivemos o mínimo. E dentro desse ambiente de muito problema fora, meus pais, para me protegerem, acabavam me deixando mais em casa, apesar de que é impossível, porque no ambiente da escola você tinha acesso a essas coisas, né? Então, mas ao observar tudo que as pessoas sofriam ao meu redor, as condições em que elas viviam, como resultado das escolhas que elas iam fazendo durante a vida, eu olhei aquilo e pensei,
bem, se eu fizer as mesmas escolhas, teria o mesmo futuro, o mesmo destino. Então, se eu não gosto dessa vida que eu levo, ao ouvir tudo isso, eu não quero que isso aconteça na minha vida, então procurarei fazer outras escolhas. Ganhei do padrasto da minha mãe um livro de grandes personagens da história universal e eu me refugiava lendo aquilo em vez de ficar na rua, saindo para festa e tudo mais. Gostava também de assistir a TV Cultura, que passava documentários sobre animais, planeta Terra, e alguns documentários também sobre o espaço. Mas tudo aquilo era uma coisa de livros e a TV Cultura que eu assistia, e eu não sabia se aquelas coisas que eu lia, história, astronomia, seja lá o que for, a área da ciência, da cultura geral como um todo, poderia ser algo acessível a pessoas no Brasil, quanto mais numa cidade pequena, num bairro pobre, condições muito simples. O que acontece é que, apesar de tudo isso, eu me refugiava nessas coisas e eu, então, gostava muito de matemática, gostava muito de fazer contas e tudo mais, e acabava tendo as melhores notas da minha turma em geral. E no último ano de ensino médio, quando eu tinha 17 anos, o pessoal da Unesp, de Guaratinguetá, né? A Unesp, ela é irmã da USP e da Unicamp, né? Uma das melhores universidades do país. Eles foram lá na minha escola e eles ofereciam isenção para fazer o vestibular aos alunos que tivessem melhores notas no terceiro colegial. Eu fui um desses selecionados, né? Interessante que eles davam 2 vagas, 2 inscrições para cursos de bacharelado e 2 inscrições para tentar entrar em curso de licenciatura. Um amigo meu já ia tentar um curso de engenharia, que contava como bacharelado. E eu pensei em fazer física. Mas eu tinha uma amiga que queria fazer nutrição. Então, por amor a ela, para que ela não pudesse perder a vaga, porque eu tinha preferência da escolha, eu deixei que ela pegasse nutrição, então eu me inscrevi em licenciatura em matemática para ela poder se inscrever. E vocês vão entender como essa pequena escolha, sacrifício pessoal, pensando no semelhante, mudou toda a minha história. Vocês vão entender o porquê. E, no final das contas, prestamos todos os vestibulares, somente eu passei. A minha amiga, depois, ela acabou indo para Viçosa. 2 anos depois, ela acabou indo e ela se formou na Universidade Federal de Viçosa, um curso de nutrição por lá. E eu fui para a Unesp, né? Então, aqui é o departamento onde eu trabalhei até algumas semanas atrás, departamento de física aqui. E eu tinha aula por aqui, que é o ginásio. Essa foto é desatualizada porque já construíram um novo prédio aqui, que é o departamento de matemática, que tem uma cúpula com um telescópio e tudo. E aqui eu fiz graduação em matemática, fiz mestrado em física e doutorado em física. O detalhe no primeiro ano da universidade, né, eu conheci a Igreja Adventista através da TV Novo Tempo. E eu ao assistir o canal da Esperança, como eles falavam, eu vi ali séries evangelísticas. Isso eu estou falando em torno de meio do ano de 2008. Eu já estava na universidade, eu só pareço que sou jovem, mas não sou tão jovem assim. Eu nasci em 1990, para quem tiver dúvida, eu tenho 28 anos. Então o que acontece? Eu não tenho problema de falar a idade, não. O que acontece é que durante esse período, no primeiro ano de universidade, eu pude ter acesso a professores que te davam a perspectiva de que a vida não era só aquele bairrozinho carente simples, de que você poderia pensar em algo mais, algo fora da caixa, algo da bolha em que você sempre foi limitado pelas circunstâncias da vida a pensar que é ali que eu nasci e é ali que eu vou morrer. E, ao mesmo tempo que eu tive essa perspectiva, eu conheci a TV Novo Tempo e ali, vendo Mark Phelan e Henry Feyerabend, fazendo aquelas séries clássicas dele, pregando, eu conheci as profecias de Daniel e eu conheci sobre Nabucodonosor, eu conheci sobre Ciro, Alexandre o Grande, que são os personagens que eu lia sobre quando eu era criança em casa, naquele livro que eu ganhei. Então eu pensei, bem, é a primeira vez que eu vejo alguém dentro de uma igreja falando disso. Vou querer saber mais. E aquilo me despertou, então eu comecei a estudar. Né? O Mark Phelan me ajudou a quebrar um pouco do preconceito e através do Feyerabend eu me converti quando eu comecei a estudar outros temas mais teológicos. Então, foi tudo meio junto. E nesse mesmo período, agora em setembro de 2008, eu estava caminhando nesse prédio aqui.
Aí tinha ali um cartaz e diz assim, colóquio brasileiro de dinâmica orbital. Bem falando, eu não sei o que é um colóquio. Colóquio é tipo uma espécie de congresso. Mas eu não sei o que é colóquio. Mas eu sei o que é orbital. É alguma coisa a ver com órbita. Órbita é alguma coisa do espaço ou de coisa de física de partículas pequenas. Mas o mais interessante é que eu vi o nome da pessoa que era presidente do evento. E essa pessoa... Peraí, eu conheço esse nome. É a minha professora de Fundamentos de Matemática Elementar. Aí eu esperei a próxima aula, que era sábado de manhã. Todo mundo saiu, eu fui falar com ela. Ela falou... Eu falei, professora, eu estava andando no departamento e eu vi seu nome num cartaz. Eu vi uma foto de um satélite e de um planeta assim no fundo. A senhora podia me falar sobre isso? Sim, eu trabalho com a área espacial. Eu estou organizando esse evento. Você gosta disso? Eu falei, meu coração parou naquele momento. Eu falei, nossa, mas isso era uma coisa de criança, veio na minha cabeça. Aquela coisa que estava, sei lá, 10 anos morta lá dentro, eu tinha 18 nessa época, com 8 anos que eu vi essas coisas. Isso existe no Brasil? Eu perguntei, existe, a gente trabalha com isso. Mas tem sim, dá para trabalhar com isso. Você tem interesse? Eu falei, eu olhei, é comigo? Sim, só tem você na sala, né? E aí ela pediu que eu esperasse. A gente conversou, a gente pode conversar. Alguma data? Não, a gente conversa. E foi embora. Chegou o mês de outubro e surgiram 3 bolsas. Em outros temas. E falar, e agora? Estou conhecendo a igreja, estou conhecendo Deus, na verdade, não estou conhecendo a igreja. Eu estava indo em nenhuma igreja, porque eu comecei a aprender a verdade e a minha antiga religião eu comecei a ver diferenças. Então, eu não queria misturar as coisas. Então, eu vou aprender para ter certeza, vou estudar a Bíblia vai me mostrar onde eu tenho que ir, ou se eu tenho que ficar aqui. Mas eu estava me aproximando de Deus e ao mesmo tempo eu falei, então eu tenho que agir como Cristo. Se eu estou conhecendo Ele, eu quero ser como Ele, então eu tenho que agir como Ele. Eu vou dar uma chance para essa professora. No sentido de, ela não me deu uma data, mas será que eu devo confiar e esperar? Será que ela vai esquecer de mim? Então, por todo o mês de outubro, enquanto aquelas bolsas estavam abertas, bolsas que ganhariam quase 3 vezes mais até do que a bolsa que ela poderia pedir com ela. Para quem era pobre, tinha que pagar a van, isso fazia toda a diferença, né? A bolsa era nem me lembro, menos de R$200, só a van era 180. Então assim, eu falei, vou dar mais um passo de fé e a segunda milha, eu aprendi sobre a segunda milha. A milha do amor, a milha de dar oportunidade para as pessoas, de confiar nelas. E eu esperei, passou. Quando chegou dezembro, ela me chamou. Na verdade, quando terminou em outubro, chegou em novembro, eu falei, nossa, acho que ela me esqueceu. Devia ter pego. Ficou aquela coisa remoendo. Não, mas eu fiz a minha parte, pelo menos eu dei a chance. Mas ela me chamou em dezembro. Em janeiro a gente conversou, tivemos a primeira reunião, ela me falou fazer o curso de verão que tem em fevereiro. E dali, 3 anos de pesquisa juntos, eu trabalhava com rotação de satélites artificiais brasileiros. Né? Então, esse giro de peão que a Terra faz, né, que gera o dia e a noite, os satélites que a gente estudava ficam assim. E vocês vão entender a importância disso. Se eu tivesse ido fazer física, essa professora não dava aula no curso de física naquele ano. Eu não teria conhecido ela. Se eu não tivesse pensado na minha amiga. Então já começou uma coisa a ser direcionada. E através dessa professora, a gente convidou para a minha banca de TCC, para me formar, um professor que foi orientador dela. E ele foi professor 30 anos do ITA, tinha se formado e tinha formado o grupo de pesquisa de lá. E com ele, falei com ele, a gente foi fazer um mestrado e doutorado juntos. Né? E com ele eu trabalhava não mais em rotação, mas agora em órbita, que é um movimento que uma nave espacial ou um corpo faz ao redor de um outro corpo celeste. Por exemplo, a Terra está em órbita ao redor do Sol. A Lua está em órbita ao redor da Terra. Então, são 2 tipos de movimentos. Tem vários movimentos no espaço, mas esses são os 2 principais e mais conhecidos. E quando eu estava ali terminando o primeiro ano
começando o segundo ano de doutorado, que nos primeiros anos, 2 anos, você faz matérias, depois é só pesquisa científica que vai ser o seu trabalho final. Mais 2 anos e meio, mais ou menos. Eu estava ali e aí eu comecei a fazer um estudo dirigido com ele sobre algumas técnicas matemáticas, umas fórmulas, uns modelos matemáticos bem complicados, para ser usados em vários tipos de estudos. E ele, naquela época, trouxe, estou falando agora de janeiro de 2015, eu estou começando o segundo ano de doutorado, que eu comecei em 2014. O que aconteceu? Ele trouxe, através daquele programa Ciência Sem Fronteiras, que estava acontecendo no Brasil, um cientista do exterior, espanhol, e ele perguntou, você poderia ajudar a gente a encontrar um local para o Josué fazer um estágio de pesquisa no exterior? Né? Porque ele já vai terminar as matérias e depois só falta fazer a pesquisa. E a gente quer pôr um outro patamar, aprender lá fora, trazer alguma coisa que não tem no Brasil e trazer para cá, para fortalecer a nossa área de pesquisa no Brasil. Ele falou, com que ele já trabalhou? Que projeto você tem? Tem 2. Tem um projeto assim e tem um outro projeto que precisa saber 3 coisas. Rotação, órbita e algumas técnicas matemáticas especiais. Aí meu orientador olhou, é exatamente o que ele faz. Ele faz isso há 6 anos, ele trabalha com isso. Aí eu fui preparado para aquele projeto. E esse projeto me levou para trabalhar no maior centro de pesquisa da minha área no mundo, com o maior cientista do mundo, né? Universidade do Colorado. E aqui é onde eu trabalhava. No inverno a gente ia para a universidade, essa era a vista que a gente tinha. Eu trabalhava nesse prédio aqui. Do lado tem 4 prêmios Nobel de Física e 1 de Química. Aqui é a vista da varanda de casa, no inverno e no outono. Eu sonhava um dia ver uma folha de outono como eu via na televisão, né? E tinha isso aqui todo dia para contemplar. No inverno ficava assim. Uma outra vez, esse aqui é um pôr do sol, um dia de verão que eu tinha. Esse aqui eu voltando para casa, eu não tinha um pôr do sol, eu tirei essa foto aqui. Um local extraordinário. Todo ano entra urso na universidade. Tem uma polícia para... Esse aqui é um museu de ciência lá perto, onde tem esse aqui é um mastodonte. Esse aqui é a entrada do departamento de engenharia, onde eu trabalhava, de engenharia aeroespacial. Esse aqui são astronautas que foram estudantes ou professores da Universidade do Colorado. A gente se orgulha de ter um astronauta como ministro, né? Só essa universidade tem. E aqui tem o Ellison Onizuka, que houveram 2 acidentes na história em que astronautas morreram, com o ônibus espacial explodindo. Foi a Challenger, em 1986, e o Columbia, em 2003. Nos 2 tinham cientistas da Universidade do Colorado, que eram astronautas. A Kalpana Chawla e o Ellison Onizuka. Aqui é parte do meu laboratório de pesquisa, né, que eu estou aqui no canto. Esse aqui é o meu chefe de lá, que é um dos pioneiros, na verdade, um dos criadores da área de exploração de missões espaciais ao redor de asteroides. Então, ele é o maior especialista do mundo em asteroides, seja para composição, seja para missões espaciais, né? Ele foi vários anos engenheiro da NASA, depois ele saiu de lá e foi trabalhar na Universidade do Colorado, e aqui ele forma esse laboratório. Por exemplo, esses 2 são da Força Aérea Coreana, esses 2 aqui trabalham para uma empresa aeroespacial na Califórnia. Tem esse outro amigo aqui, ele é belga, ele está trabalhando na agência espacial japonesa agora, e os cálculos dele que pousaram uns 10 dias atrás uma nave espacial no asteroide Ryugu, foi ele que fez os cálculos. Esse aqui faz cálculos parecidos para uma outra missão que eu vou falar para vocês, que é a OSIRIS-REx, da qual eu sou embaixador. Então, convivendo com esse tipo de gente, eu pensei, dá para ser algo mais, né? E através dessa oportunidade, eu fiquei 1 ano lá.
eu pude viajar para congressos, né? Eu fui já para o Congresso Internacional de Astronáutica mais de uma vez. Esse aqui são trajes espaciais americano, russo, né? Esse aqui é o chefe da missão Rosetta, que pousou num cometa alguns anos atrás, 2015. Aqui, foi no ano que pousou, então aqui tem um módulo. Tem um amigo até que trabalhou com esse módulo. E através de vários trabalhos, projetos que eu fui fazendo, eu fui conseguir ser indicado e fui conseguir também. Fiquei de dezembro de 2015 até novembro de 2016 nos Estados Unidos. Aí depois, em setembro de 2017, eu fui ficar mais 2 meses fazer um estágio na Agência Espacial Japonesa. Eu trabalhava mais ou menos aqui. O prédio que eu ficava hospedado aqui embaixo. Aqui tem um foguete que vocês já vão ver com mais detalhes. Até quando eu postei a primeira vez na internet, o foguete esse aqui, ó, eu trabalhava mais ou menos aqui. Que é um lançador. Aqui é um treinamento que no Japão tem terremoto todo dia. Então, você tem que fazer um treinamento de segurança sempre, né? O que acontece é que quando eu postei essa foto na internet, a minha mãe viu, filho, tá tendo guerra contra a Coreia, foge pra cá. Eu falei, não, mas é só um treinamento de segurança. Né? E aqui eu fui trabalhar com outro tópico que eu fui trabalhar, aqui eu realizei meu sonho de criança. Eu olhava na TV Cultura aquelas missões espaciais que mandam nave espacial para estudar alguma coisa. E aqui eu pude realizar meu sonho, que é trabalhar numa missão espacial. Né? E hoje eu faço parte da equipe da missão MMX, né? Aportuguesando, mas é MMX, que significa exploração das luas de Marte. Então essa missão vai ser lançada em 2024 e ela vai ela vai estudar as 2 luas de Marte, Phobos e Deimos. Só que no caso de Phobos, ela vai fazer muito mais do que ficar em órbita. Ela vai pousar, vai coletar material e vai trazer de volta para a Terra. Vai ser a primeira vez na história que isso vai acontecer. E também projetos paralelos que eu fui me envolvendo enquanto eu estava nos Estados Unidos. No dia do meu aniversário, dia 22 de março de 2016, eu recebo a notícia que eu fui selecionado para ser embaixador da missão OSIRIS-REx, da qual o meu chefe, ele é o chefe do que coordena a medição das propriedades físicas do asteroide. Então eles me escolheram para estar aqui no Brasil e poder falar dessa missão, dar palestras, divulgar e tudo mais. Essa missão ela tem essa sigla, né? E ela, o que ela vai fazer? Ela já está lá no Bennu, ela chegou recentemente. Ela chegou agora no final do ano passado. E ela vai se aproximar, e aqui tem um tipo aspiradorzinho de pó, em que ela vai tocar na superfície dele, vai sugar partículas, vai guardar num gelzinho e vai soltar uma cápsula, que isso aqui vai ser guardado, vai entrar aqui, e essa cápsula vai se soltar da nave mãe e ela vai viajar de volta para a Terra, e então eles vão estudar a composição desse asteroide. Esse aqui é o laboratório lá onde eles estão fazendo todo o processo de limpeza. Nós temos alguma coisa parecida com isso, onde eu estou fazendo pós-doutorado agora, que é no INPE, São José dos Campos, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas aqui, claro que nas instalações da NASA é uma coisa mais sofisticada. E aqui é toda uma câmara de limpeza, onde eles trataram a OSIRIS-REx. Esse aqui é uma foto do lançamento, no dia 8 de setembro de 2016. Que uma dos privilégios que Deus me deu foi de poder estar lá no dia do lançamento. Só para ter uma noção do asteroide, Bennu, 500 metros, aqui é comparando com o Empire State Building, e aqui a Torre Eiffel. Aqui. O Bennu, aqui você tem a Terra nessa órbita azul, e o Bennu está nessa órbita verde, bem próximo da Terra. E ele é importante ser estudado porque não é negligenciável a possibilidade de que ele possa um dia vir em rota de colisão com a Terra. E além da composição dele, várias outras coisas, né? Se você olhar o plano da órbita, a Terra está nesse caminho aqui, o Bennu está nesse outro. Aqui é a foto de novo do dia do lançamento. E lá eu pude conhecer instalações do Centro Espacial Kennedy, tirar foto de roupas de astronautas de várias missões, né, que estiveram. Aqui são várias jornais de época, de vários projetos, né, que foram lançados. Aqui é um módulo lunar, né, que estou com a camisa da OSIRIS-REx ali, que é um Jeep lunar. Tem várias coisas que eu pude estar conhecendo. Esse aqui é o foguete, o foguete das missões Apollo, Saturno V, que foi projetado por Wernher von Braun.
que é o maior projeto de foguete de todos os tempos. Esse foguete tem mais de 100 metros, é o foguete mais poderoso de todos os tempos. Mas por que eu deixei essa foto aqui? Porque em todas as minhas experiências acadêmicas e tudo mais que eu pude ter, o mais importante não é o diploma, não é o título. A natureza é bonita conhecer, mas tudo isso não pode ter um fim em si mesmo, né? A Bíblia fala que nós fomos criados por Deus e nós existimos, nos movemos e tudo que somos é para Ele. Sair dele tem que voltar para Ele de alguma maneira, né? Através da minha história eu pude estar compartilhando a minha vida, a minha história, a minha fé com pessoas. Muitas delas têm a mesma fé que nós temos hoje, né? Um exemplo disso é esse casal. Eu estava nos Estados Unidos, eu tive ali nos primeiros meses, porque você está no melhor laboratório do mundo, então todo mundo é muito alto nível. Você se sente, eu não devia estar aqui. Eu ficava falando, Deus, porque o Senhor arrancou aquele menino daquele bairro carente, naquela cidadezinha pequena, no interior do Brasil, para trazer para cá. Tanta gente. Eu olhava para o lado, ele ficava em silêncio. Então é comigo, é eu que tenho que fazer, né? Mas mesmo assim, dias e noites tentando trabalhar, fiz uma mudança na minha alimentação, ficar mais natural possível, e isso aumentou minha capacidade de absorção. Eu vou dar um exemplo disso. Programas de computador que eu demorava 1 mês para fazer, o meu chefe tinha pedido, faz um programa de computador para fazer umas contas tais. Aí eu falei, nossa, para ele, quanto tempo você precisa, José? Eu falei, eu gasto umas 4 semanas para fazer isso. Pode ser para a reunião da próxima semana? Aí eu falei, vou tentar, mas não garanto. Em 2 dias eu consegui fazer. Então, são exemplos de coisas pequenas, onde Deus vai modificando. Essas pequenas escolhas que você vai fazendo, de maneira a honrar a Deus. Senhor, eu quero fazer isso, vou pensar na minha amiga, vou dar aquela chance para a professora. Deus vai direcionando as coisas. E quando eu estive lá, eu pude frequentar uma igreja, que eu não queria frequentar essa igreja, eu queria frequentar uma outra igreja. Mas as circunstâncias me levaram a morar naquela fazenda com a diretora musical de uma igreja de Boulder, no Colorado. E lá eu encontrei esse rapaz perdido, o Mário. E ele estava desorientado, ele estava ali frequentando e estava desorientado. Então eu apresentei a Bíblia, apresentei livros de Ellen White para ele. Quando ele começou a ler O Caminho a Cristo, ele ficou assim, é tudo isso que eu sempre quis. Ele é um refugiado da África, ele vem de Sudão do Sul, que é o país mais perigoso do mundo. Ele, com 6 anos, a tribo dele foi atacada. E quando a tribo é atacada, você corre para o mato, para o meio da floresta, para qualquer lado. Você não vai procurar papai e mamãe, onde é que vocês estão indo. O cara está vindo com arma. Tribos rivais. Ele fugiu no meio da floresta, encontrou um grupo fugindo, ele seguiu, subiram num caminhão, fugindo, passaram em cima de uma mina. O caminhão explodiu, só ele sobreviveu, junto com outro rapaz pequeno. Ele acordou no meio dos pedaços de corpos, assim. Ele conseguiu ainda caminhar pela floresta, avançar, atravessar a fronteira e chegar no campo de refugiado. Ele cresceu no campo de refugiado do Quênia, onde ele tinha uma refeição por dia. Porque uma botija, duas botijas, acho que de óleo, não, de farinha e feijão, tinha que alimentar todas as famílias, cada família, por 2 semanas. Só vinha 2 vezes por mês. Então, para disfarçar a fome, eles brincavam de bola e tudo mais. E Mário tem uma história impressionante. Mas hoje o Mário é um adventista do 7º dia. Pude estudar a Bíblia, as profecias com ele. E aqui a esposa dele, que também tem uma história assim incrível. A última vez que eu falei com o Mário, ele tinha voltado para a África, para espalhar o Evangelho para a tribo dele, para as regiões onde ele habitou. Então, o Mário é um exemplo de que, qual o maior prêmio que você recebeu, Josué? Vou dar um exemplo. Aqui não vai estar. Eu tinha colocado um outro, que é um outro projeto que eu faço. Mas o mais importante, eu pude ganhar prêmios, né, através desses projetos que eu fui fazendo. A gente participou em 2017
Quando eu voltei dos Estados Unidos, tinha uma competição da Sociedade Americana de Astronáutica para projetar uma missão para um asteroide recém-descoberto. E a gente projetou essa missão e a gente ganhou. Primeira vez na história que teve essa competição no mundo e a gente foi os primeiros a ganhar. Com a Universidade do Arizona, o Instituto Politécnico de Milão, grandes universidades do mundo participando e a gente pôde ganhar. Por 4 anos também atuei como o representante brasileiro de um órgão chamado Space Generation Advisory Council, que é um conselho, como se fosse uma ONG de jovens que gostam da área espacial de 18 a 35 anos, de todos os setores da área espacial no mundo, desde a área de ciência, engenharia, direito, medicina, todas as áreas. E eu fui o representante por 4 anos. E pude trabalhar com eles, desenvolver projetos aqui no Brasil, organizar eventos, criar uma comunidade acadêmica que interage hoje. E através desse trabalho, ano passado, no mês de fevereiro, eu ganhei um prêmio, um reconhecimento de um membro mundial da organização, que é ligada às Nações Unidas. A pergunta é, entre esses vários tantos prêmios, qual é o mais importante? Bem, para mim, é o Mário e a esposa dele, e as filhas dele, e os filhos dele, que eles terão. Podem ter mais. Mas não foram. Mas Deus é tão bom que não foram só eles, e houveram outros. Eu não encontrei fotos para mostrar do outro, da Monique, do Rodrigo e tantos outros, né? Talvez eles vão estar assistindo aí. Deus sabe o que Ele fez na vida deles. Eles agradecem por ter um dia cruzado e poder testemunhado e dado algo muito mais do que ajudado eles a ter muito mais do que um diploma, mas uma esperança e um propósito de vida. Mas o que eu queria deixar de mensagem é que através de todas as dificuldades, todas essas histórias, todas essas oportunidades, nenhuma delas tinha uma porta aberta para que eu pudesse entrar. Sempre as pessoas falavam assim, não dá. Mesmo quando eu estava no doutorado, pessoas do alto escalão falavam assim, não dá, não. A vida sempre deu não. Mas eu pensava, o não da vida eu já tenho. Eu só tenho uma vida, uma chance. Tenho saúde e força, vou lutar. O que eu tenho a perder? E também as coisas que Deus ia fazendo. Bem, e outra coisa, eu não posso me dar ao luxo de desistir porque Deus pagou caro para que eu estivesse aqui. No começo, ele investiu pouco. Mas conforme você vai caminhando, os anos vão passando, a sua experiência, você vai vendo Ele guiando. Hoje eu digo, eu fui longe demais para voltar atrás. Eu não posso deixar que Cristo seja desonrado por isso. Então, e um princípio que, por mais que na época eu não conhecesse a frase, mas foi o princípio que sempre me guiou, e foi um dos segredos para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, é essa frase. A dor é passageira, mas o desistir é para sempre. Eu não sei a dor e o problema que você esteja passando. Eu não sei os sonhos, as dificuldades, as barreiras que surgem para que você cumpra aquilo que Deus quer para a sua vida, para a sua família, aquilo que você sabe que é certo. Não sei se é o estilo de vida, não sei se é o que você assiste, aquilo que você trabalha, aquilo que você quer estudar, não sei o que é. Mas se você for à Bíblia e aos livros de capa vinho, você encontrará orientação. Você encontrará princípios, os quais, ao você se ajoelhar, você encontrará direcionamento. Como que eu posso aplicar esses princípios? Como que a minha vida pode ser um instrumento para que esses princípios sejam vividos? Você encontrará. Porque Ele não abre a porta de uma vez. Mas dentro das possibilidades que existem, eu vou dar um exemplo de como funciona. Eu não sabia se ao terminar matemática eu seria professor, se eu prestaria um concurso para banco, se eu ia querer ser um cientista. Então eu pensei, bem, como eu não sei qual é a porta, Deus não escancarou ainda, eu não posso fechar as portas antes que Ele mostre, porque vai que a porta que eu fechei é que Ele ia me abrir, aí não vai adiantar. Então, na dúvida, eu terei excelentes notas. Porque se eu decidir ser cientista, se Ele quer que eu seja cientista, eu vou precisar dessas notas para conseguir as bolsas. Mas se Ele não quiser, pelo menos foi bom para mim. Então eu fui caminhando, e conforme eu ia tendo as boas notas, oportunidades na área da ciência iam se abrindo. Então assim Ele foi mostrando. Mas se eu tivesse, eu não vou precisar disso porque eu vou prestar um concurso público que não vai olhar minha nota, vou trabalhar em banco, vou trabalhar em algum outro setor.
Aí eu chegava no final do curso, não tive boas notas. Ah, não, é para ser cientista. Puxa vida, mas não tenho notas, então não vou conseguir as bolsas, a carreira vai estar toda prejudicada. Então, é assim que a gente fecha portas, antes que Deus mostre o caminho. Então, olha as possibilidades que Deus dá depois de você estudar a Bíblia e os livros de capa vinho. Veja as possibilidades e as perspectivas, aquilo que Ele fala, a sua consciência. E Ele poderá direcionar, Ele impressionará com você, você vai ficar pensando naquele tema. Paulo fala que a nossa consciência, seja a paz, na vossa consciência um árbitro, ou seja, para você tomar escolhas. Isso é ser guiado pelo Espírito. Porque você tem a teoria e ele vai te lembrar e vai incomodar numa área específica na prática. E peça a ele para mostrar a luz, para que ele feche portas que você não tem capacidade de discernir se são boas ou não e abra outras. Um exemplo, para a gente finalizar, é o que aconteceu agora. Ela mencionou que eu estou indo agora para fazer um segundo pós-doutorado em Israel. E essa é a primeira vez na minha vida que eu ia começar um ano sem saber do meu futuro. Eu sou muito organizado. Eu sempre tenho 2, 3 anos planejados. Em relação ao planejamento de vida, eu sou muito organizado em relação a isso. Quando eu era bebê, eu sabia que o ano que vem eu vou estar na pré-escola. Depois no segundo ano da pré-escola. E depois no primeiro ano da escola. E depois no primeiro ano do ensino médio. E depois no primeiro... Sempre tinha. Eu sempre virava o ano tendo planejamento. Dessa vez, não. E eu falava, Senhor, vai ser a primeira vez que o Senhor vai me deixar na mão. Eu não tenho perspectiva, eu não consigo planejar. Tenho planos pessoais de vida, não dá para planejar nada. Eu vou começar esse ano de 2019 no escuro. E ali no pôr do sol, do dia 31 de dezembro, que para a gente é a verdadeira virada do ano, né? Eu recebi um e-mail de Israel recebendo esse convite para trabalhar na missão Censo, no Instituto de Tecnologia de Israel. Então, vai ser uma missão que vão construir 3 satélites e me chamaram para calcular a trajetória desses satélites. Me convidaram e eu falei, eu li o e-mail, me ajoelhei e falei, eu olhei assim, o Senhor não me deixou na mão. Porque eu não estava cobrando Deus. Eu falava, por que o Senhor vai deixar dessa vez? Se é que seja feito a tua vontade. Mas na verdade Ele só estava me fazendo espere, porque não é a hora. Ele sempre faz isso. Porque eu tentei em 2013 para o Colorado. Não consegui. Depois ele me levou em 2015, mas agora como estudante, no nível de doutorado, então todas as circunstâncias mudaram, porque eu conheci outros tipos de pessoas que me abriram as portas para o Japão e que agora estão me abrindo as portas. Porque as pessoas que eu conheci em 2015 são as pessoas que me ajudaram, que me indicaram para eu poder ir para Israel. Se eu tivesse ido em 2013, eu não teria conhecido essas pessoas. Então, é tudo um conjunto, é como se fosse um efeito borboleta do bem. Porque, na verdade, é Deus no controle, no ajuste fino da história, em que Ele vai abençoando as escolhas que são feitas de acordo com a vontade dEle. E que esses pequenos exemplos, e amanhã, à noite, a gente vai ter mais um momento em que eu poderia falar mais dos desafios dentro desses ambientes, com testemunhos específicos do livramento de Deus, da fome, de assalto, em viagens, em várias partes, em 4 continentes. Ele fez coisas incríveis. E aí você vai entender um pouquinho de como funciona essa caminhada na prática, na vida real. Porque a gente lê a Bíblia, vê aquelas histórias, mas aquilo acontece no mundo real. Se você tiver a mesma fé daqueles homens, você terá o mesmo tipo de vida deles. Eu não estou falando que vai abrir o Mar Vermelho. Mas a mesma paz que eles tiveram, a mesma confiança, a mesma coragem que Davi teve perante Golias, você vai ter, e a vida vai ser diferente. Não é porque vai dar tudo certo, você vai ter dinheiro, não é isso. A maneira que você vai encarar a vida vai te abrir perspectivas e oportunidades que você jamais imaginou. Foi assim comigo, porque eu não enxergava nada disso. Tudo isso que eu passei, eu não sabia o que ia acontecer depois. Ele foi abrindo e me guiando por caminhos. E agora, quando você olha para trás, você vê, até aqui nos guiou o Senhor. E que essa seja a experiência de vocês a olharem para trás, para que vocês possam, naquele dia, olhar para trás, quando encontrarem com Cristo, realmente, o Senhor que me guiou até aqui. Porque se eu tivesse seguido os meus próprios caminhos, procurado a minha glória, eu teria não estado aqui.
eu estaria lá fora, com aqueles que estão gritando, ao invés de estar aqui ao teu lado, Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Que Deus possa inspirar a sua vida, guiar você a tomar decisões para a honra e glória dele. Amém? É de pé que vocês fazem a oração? Ok, vamos orar. Senhor, estamos aqui refletindo sobre como o Senhor cuida de nós. O Senhor prometeu que guiará um povo para a vitória final. Os que estão aqui, os que estão assistindo, decidiram fazer parte desse povo ou estão conhecendo esse povo. Não porque esse povo seja melhor, somos todos pecadores, Senhor. Mas a diferença é que nós podemos ter acesso à palavra de Deus, que quando introduzida nas nossas mentes, nos abre a mente para uma perspectiva diferente, uma direção diferente de vida, uma maneira diferente de encarar as situações, de lidar com as pessoas, de fazer escolhas, de olhar para nós mesmos e tirar-nos do trono de nossas vidas e colocar alguém que é muito melhor do que nós, que é teu Filho Jesus. Senhor, o Senhor sabe o que tu fez em minha vida, tu sabes quantas noites eu passei de joelhos chorando, procurando a verdade. Minha mãe sabe quantas vezes ela chegou pela manhã e estava dormindo de joelhos, porque eu queria uma resposta. Tu sabes tudo o que passei, mas eu sei que muitos aqui passam por situações semelhantes ou buscam esse tipo de experiência. Que o Senhor possa dar uma resposta certa e clara para que eles busquem e tenham essa experiência. Porque o Senhor deseja que sejamos como Elias e João Batista. Não que gritemos nesse sentido, mas que a nossa voz seja a nossa vida, uma vida semelhante a de Jesus. Porque Ele não buscou agradar a si próprio, Ele buscou agradar ao Pai. E que nós possamos buscar agradar a Ti, Pai, assim como Ele fez. E que a nossa vida seja um cântico de louvor a Ti. É o que nós oramos e agradecemos nesta manhã e o fazemos em nome de Jesus. Amém.